se revelou assim. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Bom dia! Este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Bom dia, luz, sol, Dinéia querida, Aninha, Deice. Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia maravilhoso, um dia de boas notícias, um dia em que nós façamos dele um ótimo dia, né? Às vezes a gente espera que o dia seja bom através das atitudes de outras pessoas, mas que sejamos nós as pessoas que faremos do nosso dia um bom dia. 7-1, bora lá? Hoje nós vamos fazer a intervenção da necessidade de aprovação. Eita, que isso é forte, Brasil! Quantos de nós somos bloqueados, somos impedidos de andar, nos sentimos, né, impedidos de andar, porque precisamos da aprovação das pessoas para fazer as coisas. E às vezes essa aprovação não é que você precisa da aprovação do seu pai, da sua mãe, do seu tio, às vezes do marido, né, da esposa, às vezes é. Mas às vezes nem são dessas pessoas que você busca aprovação. Às vezes você busca aprovação de quem você nem conhece. Eu lembro que eu cresci com a minha mãe dizendo assim: meu Deus, você não pode fazer isso. Imagina o que os vizinhos dirão sobre nós. Imagina o que os vizinhos dirão sobre você. E eu falava, mas eu nem sei quem é esses vizinhos. Eu nem falo com esses vizinhos. O que tem a ver esses vizinhos comigo? E ela sempre falava, a gente tem que dar bom testemunho. Então você não pode fazer isso por conta dos vizinhos. E eu sempre achava aquilo um absurdo, né? Eu falava assim, mas eu não sei quem são os vizinhos. Esses vizinhos pagam a minha conta, gente? Eu vou fazer porque eu quero fazer. Eu era meio que a ovelhinha rebelde da família, né? E ela sempre dizia, cuidado, porque as pessoas vão dizer. E aquilo que ela me exortava e me corrigia, era com o cuidado que ela tinha comigo, obviamente. Mas às vezes essa frase ela fica ecoando na nossa alma e nos impede de ter atitudes que vai na contramão da sociedade, no sentido de tá todo mundo indo, né, por esse caminho, a manada, tá todo mundo seguindo aquele caminho. E de repente há no meu coração um desejo, um chamado de fazer diferente. Né? Até por ser cristão, muitas vezes, nós somos convidados pela cultura do reino a agir de maneira diferente do que a maioria. Mas está todo mundo falando assim. Mas você, como diria também minha mãe, não é todo mundo. Então você não tem que fazer o que todo mundo faz. E como a gente ouviu isso a vida inteira, de que nós precisamos ser referência, né? Quem nunca, né, passou a ser referência? Né? Quem nunca passou a ser, foi usado como referência para a família. Olha, os seus irmãos estão se espelhando em você, então você tem que ser bem certinho. Olha, os seus primos estão se espelhando em você, então você tem que ser bem certinho. E você ficava andando com tanto medo, aí entra o medo e a insegurança. Olha como tudo anda junto, né? Às vezes nós fomos tão poldados na nossa vida para ser o exemplo de tudo, que nós temos medo de errar. Nós somos inseguros em fazer certas coisas porque o que vão falar sobre nós. E para ser discípulo de Jesus, uma coisa nós precisamos ter em mente: para ser discípulo de Jesus, certamente você vai fazer algo que ninguém vai entender. Certamente, para ser discípulo de Jesus, nós vamos ter que andar na contramão. E se você carrega essa necessidade de ser aprovado, você vai dizer não para Deus, não para o Pai, para fazer a vontade das pessoas. Então, hoje nós precisamos fazer a intervenção dessa necessidade de aprovação. O que as pessoas dirão? E se eu fracassar? Você já deixou de fazer alguma coisa porque você pensou assim, nossa, já pensou, se eu fracassar? Como que vai ser? E a minha reputação, né? E a minha reputação, se eu começar e der errado, o que vai ser? Uma vez, faz uns meses atrás, alguém me fez uma pergunta.
Eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, foi até no Instagram. E eu falei assim, você não consegue fazer isso porque você não está disposta a ofertar ao Senhor a sua reputação. Isso é tão sério, porque quando você começa a andar com Deus e você quer viver o extraordinário, você tem que estar disposto a ofertar a sua reputação, porque as pessoas vão olhar para você e vão te julgar. Porque quando você começa a andar com Deus e fazer coisas extraordinárias significa que você vai fazer coisas que ninguém fez. Logo, se ninguém fez, causa uma estranheza para todo mundo. E às vezes não é, quando falo ninguém fez, é ninguém da sua família, é ninguém dos seus amigos. Ninguém age dessa forma. Quando você decide ter uma postura diferente do que o meio que você vive, você vai estar na cova dos leões, entendeu? Você vai ser julgado, vão te apontar, vão te chamar de uma série de coisas. E tem mais uma coisa. Quando Deus nos chama para um projeto, quando Deus nos chama para uma missão, para um propósito, Ele não revela esse propósito para os nossos amiguinhos. Ele não revela este propósito para nossa família. É algo íntimo, é nosso com Ele. Logo, os que estão à nossa volta nunca entenderão o que Deus está fazendo em nós e através de nós. Não é percebido aqueles que estão à nossa volta. Então, por eles não saberem, eles dirão coisas, falarão coisas, se comportarão de maneira que é até dolorido para nós. Mas por quê? Porque eles não estão enxergando o que nós estamos enxergando, porque a visão foi dada a nós. Agora, se eu estiver preso a uma necessidade de ser aprovado pelas pessoas, a primeira crítica que me derem, eu travo. Eu bloqueio. Eu vou lá para a infância. Eu lembro da minha mãe me repreendendo. Eu lembro da minha mãe falando que não me ama porque eu errei. E aí eu travo. Então, a quem você deve buscar a aprovação? Você deve buscar a aprovação do seu Pai que está no céu. E aí vamos ler lá em João 4. Nós já lemos, né, esse capítulo falando da mulher samaritana. Lembra que nós falamos que ela foi lá, ela era samaritana. Os samaritanos não conversavam com os judeus. Os samaritanos não conversavam com os judeus. E aí, de repente, essa mulher foi ao meio-dia buscar água no poço. Quem estava lá? Jesus. E aí ela foi pegar água para ela. Jesus disse assim, dá um pouco de água aí. E ela pegou e falou assim, eu não, pega você. E outra coisa, eu não vou te servir e quero te falar mais, Senhor. Os judeus nem com os samaritanos falam, não sei nem porque você está falando comigo. E aí eles começaram um diálogo, até que Jesus falou assim pra ela, mulher, se você soubesse com quem você tá falando, mulher. E aí quando ela se conectou com Jesus, entendeu quem ele era, ela saiu divulgando, né, se tornou uma missionária, saiu divulgando que Jesus era o Messias. E aí no versículo 26, dizia assim, então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você, porque ela estava perguntando, né? A mulher disse assim, eu sei que o Messias, ele vai vir, e quando ele vir, aí ele vai explicar tudo pra gente. Ele falou assim, olha, então a sua espera acabou, porque sou eu, o Messias, que falo com você. E naquele momento, olha, foi no momento do diálogo, tá? Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo falando com uma mulher samaritana. Mas nenhum deles se atreveu em perguntar nada. O que o Senhor quer ou por que conversa com ela. Olha só, às vezes, gente, a pior coisa não é a palavra, mas é o olhar. Né? Às vezes você tá contando algo, né? Você tá ali se comportando, você tá ali de repente, você tá, mudou o seu comportamento, porque você não tá mais, sei lá, você mudou o seu jeito, porque você entendeu que Deus tá te chamando, então você não pode ficar perdendo tempo. E aí as pessoas olham assim pra você com um olhar de julgamento, né? Se acham. Ah lá vai ele de novo, lá vai ela de novo. E esse olhar de reprovação é como uma facada no coração daquele que precisa da aprovação do outro. E uma coisa que nós precisamos estar preparados para percorrer o caminho do extraordinário é se blindar deste olhar de, né? Nossa,
temos que nos blindar. Porque as pessoas, repito, as pessoas não sabem aquilo que Deus confiou em nós. Porque se ele confiar na minha mão, ele não sai contando. Pensa eu pegar um ouro e falar assim, ô Pam, você pode guardar pra mim, Pamela, esse ouro? Eu não vou sair contando, gente, a Pamela tá com meu ouro. Não. Eu não vou sair contando, porque eu confiei nela. Quando Deus confia uma missão a nós, quando o Senhor confia um propósito a nós, ele não sai divulgando. Logo, ninguém sabe, somente nós. Se eu não tiver certeza com quem fala comigo, se eu não tiver certeza quem está falando comigo, eu vou ter medo, eu vou ter insegurança. Porque eu vou esperar dessas pessoas a aprovação e elas não vão me dar. Porque elas são maus? Não, gente. Porque elas não sabem o que Deus confiou a mim. Então, quando eu me desvencilho dessa necessidade de ser aprovado pelas pessoas, eu não tenho mais medo e eu não sou mais insegura. Eu sigo fazendo aquilo que o meu pai me pediu. Os discípulos não ousaram perguntar para ele. Tem gente que as pessoas nem ousam nos perguntar, né? Eu tenho uma personalidade forte, então muitas coisas eu sei que as pessoas não ousam me perguntar, mas eu sinto o olhar de reprovação. Se você é uma pessoa mais amável que eu, com uma aparência mais dócil do que a minha, pode ser que as pessoas venham até você e interfira e te dê palpites que você não pediu. E aí você fica, meu Deus do céu, e agora? Será que eu tô... Aí a gente começa a questionar a nossa própria visão. Será que Deus me falou isso mesmo? Será que tá certo? Olha o que fulano falou. E olha o que Beltrano falou. E a gente começa a questionar aquilo que o próprio pai colocou no nosso coração. Isso é muito sério. A mulher deixou suas vasilhas de água junto ao poço e correu de volta para o povoado dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Ó, ela ficou feliz porque Jesus denunciou os pecados dela. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam: Jesus, Rabi, come alguma coisa? Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida, né? Será que essa mulher, além de dar água, além de falar com ele, ainda foi atrevida e trouxe comida para ele? Então Jesus explicou: meu alimento, ó, abre os seus ouvidos aí para você ouvir isso. Meu alimento, vou falar até mais alto. Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Gente, alimento é o que dá saciedade, né? É o que nos sustenta, é o que nos deixa de pé. Quem, né? Como dizem o ditado, saco vazio não para em pé. O que movia Jesus, o que dava sustento para Jesus, o que animava Jesus, o que dava ânimo para Jesus não era a aprovação das pessoas, não era o que as pessoas queriam dar a ele, mas era fazer a vontade do Pai. Os discípulos ali, sem entender nada, confusos, falavam assim: vamos sair para comer. Vamos parar com isso aqui. Até porque eles estavam achando tudo muito estranho, né? Falando com essa mulher, coisa mais esquisita. Vamos tentar distrair o mestre. Vamos falar: olha, o senhor tá muito tempo andando. O senhor tá cansado. Vamos comer. Nós trouxemos alimento. Ele falou: não vou parar. Você acha o quê? Você acha que eu vou parar por um prato de lentilha? Lembra dessa história? Você acha que eu vou parar? O que me alimenta, o que me sustenta não é a sua opinião, não é o que você está me propondo, não é o que você tem para me oferecer, não. O que me sustenta é cumprir aquilo que o meu Pai confiou nas minhas mãos. Gente, isso é muito forte, né? O meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar. Porque começar, gente, é muito fácil. Começar é muito... O problema é terminar. Vocês não costumam dizer, ainda falta 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem à volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já receberam um salário. E os frutos que se já juntam são as pessoas que passam a ter vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia
outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher o que não semearam, e outros realizarão o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Aí ele continua. Aí continua no versículo 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus, por causa daquilo que a mulher relatou. Ele mesmo disse tudo o que eu já fiz, a mulher falou. Aí quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado, e Jesus permaneceu ali, sabe por quantos dias? 2 dias. É que não vai dar tempo de eu explicar para vocês quem eram os samaritanos, mas os samaritanos eles eram odiados pelos judeus, porque quando ele teve a ruptura, né, do reino, ficou o reino norte e o reino sul, os samaritanos se tornaram o rival, né, dos judeus. Então eles se abriram para conhecer outros deuses. Então ali havia um misto de cultura. Eles serviam aquilo que os judeus seguiam, as leis de Moisés, e parte eles trouxeram. Eles foram, na verdade, gente, colonizados, que nós falamos, né? Veio outros deuses, outras pessoas, e implantaram neles novas culturas, e eles aceitaram. Por isso que é tão sério isso, sobre a colonização, aquilo que as pessoas veem e traz para nós, e nós aceitamos isso como verdade. É necessário a gente fazer um detox cultural, né? E entender o que Deus quer para mim. Eu tô fazendo a vontade do meu pai, ou eu tô seguindo a cultura deste mundo? Mas enfim, aí o que aconteceu? Os judeus odiavam os samaritanos e jamais falariam com os samaritanos. Eles não acreditavam que os samaritanos seriam salvos. Tinha uma rivalidade gigantesca ali. Jesus já era rejeitado pelos judeus porque ele andava na contramão, não era isso? Eles andavam na contramão, então eles já eram rejeitados. Os judeus já odiavam os samaritanos. Eles não fazem o que o nosso Deus manda, então nós vamos rejeitá-los. Jesus também estava sendo rejeitado. Mas aí, a ideia não era que Jesus tinha vindo para os judeus, e Jesus só contrariando os judeus. Então, ele se declarava o filho, né? As pessoas falam, as pessoas ouviam dizendo que ele era o Messias, chegava a doer nelas. E aí Jesus fazia a questão de dizer quem ele era e fazer o contrário do que os judeus faziam. Jesus, ele fazia a questão, era intencional aquilo. E quando Jesus, que já era super rejeitado pelos judeus, que ficava lá, alguém aqui que tá com o Instagram da igreja falou assim, houve uma mistura de raça. Alguns judeus não aceitavam a cultura judaica. É isso, né? Então houve ali uma mistura, um problema sério ali. E aí não tinha essa conexão mais entre os judeus e os samaritanos. E Jesus, ele, assim, pela lógica, certo? Pela lógica, Jesus tinha que ficar longe dos samaritanos, longe, para ele ser aceito pelos judeus. Afinal, ele veio para os judeus, certo? Afinal, ele veio para ser recebido pelos judeus. Ele veio cumprir a profecia, né? Os judeus precisavam entender que ele era o filho de Deus. Então, pela lógica, Jesus tinha que fazer tudo bonitinho, andar ali perfeitinho, atendendo às leis e às expectativas. Atendendo às expectativas dos judeus, para então ser aceito por ele. Não é a lógica? Ele não veio para os judeus, então por que não ser perfeito para os judeus para ser aceito? Aí Jesus vai e contraria. Aí Jesus vai e faz tudo o contrário. Vai lá, fala com os samaritanos. Jesus vai lá e fala com a mulher. E Jesus fica 2 dias em Samaria. 2 dias. E aí parece que ele tá fazendo tudo errado. Ninguém entende, né? Parece que ele tá fazendo tudo errado. Mas Jesus estava tão desvinculado com a aprovação dos judeus, porque importava para ele fazer a vontade do seu Pai. Importava para ele entrar naquele lugar, porque naquele lugar tinha pessoas. Naquele lugar tinha pessoas que precisavam, que desejavam, que ansiavam, que a sua alma clamava por salvação e por resgate. Então, o que eu quero dizer para você com tudo isso, que a vontade de Deus para sua vida só é revelado a você, só você vai entender. Alguns, talvez à sua volta também compreendam, ou não, porque os discípulos estavam com Jesus e nem eles entenderam o que Jesus estava fazendo. Então aquilo que Deus confiou a você, talvez ninguém entenda.
E se você ficar preso à aprovação das pessoas para você andar, você não vai. E não é porque as pessoas são más. Às vezes a gente tende a achar que as pessoas não querem o nosso bem. Algumas não querem mesmo, né? Mas a gente quer generalizar às vezes, né? Que as pessoas são mal, que elas são opositoras, que estão se levantando contra nós, né? Sambalá era o governador de Samaria, não era, Dani? Então, uma das razões pela qual os judeus tinham ódio dos samaritanos era porque eles foram um problema no momento da reconstrução. Lembra de Neemias? E Sambalá e Gesem, e eles se levantavam, eles tentavam impedir, então eles tinham um rancinho, né? E realmente eles se levantaram como um opositor. Mas existem pessoas que não nos apoiam por não entender, gente. Elas só não entendem o que Deus nos chamou para fazer. E a gente não colabora com projetos que a gente acha estranho. Mas você não precisa da colaboração das pessoas quando Deus te chama para algo. Você só precisa se levantar, ouvir a voz e obedecer. No meio do caminho, quem for para estar com você vai se alinhando. O próprio Espírito vai alinhando a mente e as pessoas vão ali caminhando com você. O próprio Espírito faz isso. Mas por que em primeiro momento eu tenho a rejeição? Porque ele quer saber se realmente você ouviu quem falou com você. Se você ficar preso à opinião dos outros, significa que você não está ouvindo e você não está dando crédito para quem falou com você. Se você tá com medo do que vão dizer para você, significa que você não confia em quem te chamou. Se você está inseguro sobre a opinião dos outros, significa que você não tem a segurança de confiar naquele que te chamou. Você entende porque tudo isso é tão precisa ser tirado da nossa frente? Você entende? Porque tudo isso ofende ao Senhor. Porque quando eu me preocupo mais com a opinião do meu pai, da minha mãe, do meu tio, da minha avó, do meu vizinho, daquele que eu nem conheço, em detrimento ao que Deus está falando sobre mim, eu estou dizendo, Deus, essas pessoas que eu nem conheço às vezes, elas são mais importantes para mim. A opinião delas é mais importante para mim do que a sua. E nós não seremos uns doidos que sairemos fazendo as coisas sem dar satisfação pra ninguém e não tô nem aí pra ninguém. Não. Você vai se concentrar em fazer a vontade do seu Pai. E aí a forma, lembra que nós falamos ontem que a resposta que tivermos que dar vai vir do próprio Espírito. Você não vai precisar ser grosso, você não vai precisar ficar brigando com ninguém, você não vai precisar, porque o próprio Espírito vai te dirigir. O próprio Espírito vai te conduzir. Quem tiver que sair de perto de você vai sair, sem que você precise se mover, porque é Ele que luta por nós quando nós nos posicionamos em fazer para Ele. Então, se você precisa de aprovação, você vai orar e vai falar, Senhor, eu quero me desvincular da necessidade de ser aprovada pelas pessoas. Lembra de Paulo? Não me importa agradar a homens, me importa agradar a Deus. Nós temos que ter respeito pelas pessoas, nós temos que ser submissos àqueles a quem nós estamos debaixo, né, de uma direção, né, dos nossos pais. No marido, você tem que estar ali alinhado com ele, conversar com ele, mas agradar. Nós agradamos a Deus. Porque quando eu agrado a Deus, não tem como eu desagradar aqueles que eu amo. E se por um momento eles se sentirão desagradados, aí não é problema nosso, eles terão com Deus. Se eu tenho certeza que os meus passos estão sendo tomados, dirigidos, não emocionados, tá? Vamos tirar aí emoção com direção e visão. Se eu sei o que eu tô fazendo é debaixo de uma direção, o que falam sobre mim não me diz respeito. E quando vier e sabe, falar alguma coisa e rejeitar e criticar e tentar parar, a gente vai pro nosso quarto e fala, pai, mas foi o Senhor que mandou. E eles estão falando tal coisa e eu tô sendo tentada a fazer, a mudar a rota pela opinião. Me ajuda a ser firme. Me ajuda a ser firme porque eu sei quem tem falado comigo. Se você sabe quem tem falado com você, se desprenda da opinião das pessoas, porque te importa mesmo é fazer a vontade do seu Pai, ok? Um beijo no seu coração,
um ótimo dia e até amanhã às 7h01. Opa!